quais seriam os sinais e os sintomas que um paciente poderia referir, ainda jovem, para que ele procurasse o médico urologista? Perfeita essa pergunta, porque aí é onde a gente precisa bater na tecla, né. O paciente que procura o urologista, geralmente é por sintoma de hiperplasia prostática benigna. E se ele for esperar ter algum sintoma de hiperplasia para procurar o urologista, ele já chegou atrasado. O tumor de próstata inicial não vai trazer sintomas, o tumor de próstata inicial, ele é indolente, ele é silencioso, e é por isso que a gente precisa convocar esse homem para vir em consulta e fazer o check-up enquanto ainda assintomático. Os sintomas que podem aparecer, geralmente, são em casos de doença avançada ou de hiperplasia benigna, onde a próstata está aumentada, obstruindo o canal e o paciente urinando mal. Mas a grande maioria dos pacientes que fazem diagnóstico de tumor de próstata são pacientes assintomáticos que fizeram o diagnóstico por conta de alguma alteração no check-up, ou PSA, ou toque, ou mesmo uma ressonância. Então a mensagem aqui é não esperar ter sintomas para procurar o urologista. A Covid mudou a vida de todos nós e trouxe um impacto nas doenças cardíacas, nas doenças mentais. Qual é a correlação do Covid e a prostatite? Essa pergunta é interessante. O vírus SARS-CoV-2, ele tem uma predileção por algumas células principais do organismo. E ele penetra nesses tecidos, nesses órgãos onde ele se replica e potencialmente seriam alguns santuários para a presença do vírus no corpo. Investigou-se quais são as células, quais são os órgãos principais que teriam receptores onde esses vírus conseguiriam se ligar. E a próstata foi um dos órgãos que mais mostrou receptor para a avidez ao SARS-CoV. Isso não quer dizer que vai trazer uma prostatite, ou menos ainda, não quer dizer que exista alguma conduta diferenciada para isso. Isso ainda é algo em estudo. Mas, na verdade, se observa que alguns pacientes jovens que sobreviveram a forma de Covid grave desenvolveram dores pélvicas crônicas, dores de prostatismo, como a gente diz, e eles precisam ser tratados para prostatite. Mas ainda não um tratamento direcionado para Covid específico, mas para uma doença inflamatória crônica. Quer dizer, o Covid teve um impacto importante no atendimento dos seus pacientes. Exato. Hoje, os pacientes procuram mais por conta também daquilo que a Covid trouxe. E fator hereditário? Qual é o impacto nas doenças da próstata? Isso é muito importante, né? Já é sabido que existe um grupo de genes alterados que trariam chances maiores para tumor de próstata. Portanto, aquelas famílias que têm aí uma chance, um número aumentado de pacientes com tumores prostáticos, elas devem ser investigadas com painel gênico para saber se tem algum gene alterado, e os seus descendentes todos devem procurar esse gene alterado no caso index. Isso já é sabido. Um paciente que tem parentes de primeiro grau com câncer de próstata, ele tem uma chance aí 2, 3, até 4 vezes aumentada para ter risco de tumor de próstata também nesse indivíduo. Ou seja, com história familiar a gente tem que mudar a abordagem, a gente tem que ser muito mais próximo. Isso vale para a hiperplasia também. O paciente que tem história familiar de pacientes com hiperplasia que fizeram cirurgia, ele também tem um risco aumentado de precisar operar ao longo da vida. Eu, na minha época de escola médica, ouvia muito sobre a RTU. E hoje se fala muito sobre cirurgia minimamente invasiva. É uma evolução natural de tipo de acesso ou existem casos que estão reservados ainda para os procedimentos tradicionais? Eu acho que sim. Eu acho que existem casos específicos para cada uma das tecnologias. A gente não pode jogar fora ou descartar o que a gente já tem de conhecimento de muitos anos. A RTU, a raspagem, como é dita, ainda é a cirurgia mais realizada mundo afora para essa patologia, para a hiperplasia prostática. Mas por que não a gente lançar mão do que se tem de nova tecnologia, do que se tem de avanço? Em suma, o procedimento ele é muito parecido, todos são minimamente invasivos, a própria RTU também é uma cirurgia endoscópica que se passa uma câmara pela uretra com o paciente anestesiado e se faz retirada de material. Hoje a gente pode fazer isso com laser, com menor sangramento, com recuperação mais rápida. O que se está tendo de novidade hoje é diferentes fontes de energia para uma cirurgia que, na verdade, em teoria é muito parecida. Você pode usar energia elétrica, laser, vapor d'água, diferentes fontes de energia para fazer a mesma cirurgia. Se faz a cirurgia de ressecção de próstata abrindo a cavidade pélvica? Sim, né? Tanto no nosso país quanto no mundo afora, ele é muito díspare, né? Você tem diferentes acessos, tanto na saúde suplementar quanto na saúde pública. Então, em muitos locais ainda tem. E aí vai tendo cada vez mais tecnificação para que você consiga fazer em próstatas cada vez maiores, cirurgias ainda endoscópicas minimamente invasivas. Esse é o desafio, e aí vai a especialização de cada cirurgião. Em muitos locais, o cirurgião está habituado a fazer próstatas grandes somente aberta. Nós, por exemplo, podemos fazer por via robótica, existe a possibilidade de se fazer por via endoscópica, e por aí vai muito da prática do cirurgião. Mas já existe tecnologia para isso.